31 de outubro de 2024, no distrito, localidade de Palhocinha, que hoje pertence à Agrolândia, mas já pertenceu a Trombudo Central, aonde tem uma farinheira que foi do meu tio Nicodemos Lopes da Silva. Esta foi uma das últimas obras que o meu pai, Bertoldo Lopes da Silva, irmão do Nicodemos, construiu esse engenho de farinha para ele no início dos anos 50, provavelmente 51, 52 por aí. Na última enchente que houve aqui, na enchente do ano passado, a enchente revirou tudo, desmanchou tudo, uma pena porque estava tudo funcionando. Aqui nós temos o suporte dos tipiti que prensava a massa. E agora vamos fazer uma gravação da sequência. Primeiro, a mandioca, o aipim, porque aqui a gente diz aipim, entrava aqui, que esse é o chamado descascador. Não descascava a mandioca chegava pelas carroças, com as carroças, colocavam aqui, jogava a mandioca aqui, a mandioca caía nesse cilindro que tinha água para ir lavando e descascando aquela pelezinha vermelha, deixando a mandioca branquinha. Aí ela passava aqui, note-se que ali dentro tem uns pauzinhos quadrados, que a função daqueles pauzinhos é descascar a mandioca. Ela caía daqui, ela vinha por aqui, aí saía nesta ponta. Desta ponta ela vinha para uma outra peça aqui, que é a chamada cevadeira ou ralador, que é um cilindro. Ali dentro tem um cilindro com uma porção de serrinhas, que daí sim é para ralar a mandioca. Aí dali ela caía nesse coxo. Deste coxo ela ia para a prensa, que é essa peça que está ali. Prensa essa, tocada com 3 fusos. Note-se a estrutura, a medida dessas madeiras. Eram todas madeiras maciças. Então aqui se prensava a mandioca, se prensava utilizando aqueles cilindros ali, que iam com uma telinha plástica para expelir a água. Esta água que saía dali escorria para fazer polvilho, e aqueles queijões que saíam da prensa entravam nesse aqui, que em catarinês nós chamávamos esbrugador, que era exatamente para esfarelar aqueles rolos, aqueles queijões de massa já seca, porém grudadas. Aí se jogava nessa outra peça aqui, que é um outro cilindro, para esfarelar, e daí que esfarelava, vinha, saía por essa dobradiça ali, levantava, caía num coxo e vinha para os fornos. Os fornos estão aqui, 2 fornos, tudo isso, ali em cima está uma polia, ali nota-se uma polia, aqui uma outra polia, uma hora toca no sentido horizontal, outra hora toca no sentido vertical. O interessante que me compraz é que o meu pai, que naquela época era novo, em os anos 50, o pai é de 17, então ele tinha 33 anos. E o segundo ano do grupo, ele que engendrava, calculava, fazia as polias, o tamanho da correia, a distância, para ver a velocidade de cada peça. E as peças foram todas feitas por ele. Naturalmente não foi feito por ele o fuso, nem foi feito por ele os fordos, porque isso é da indústria metalmecânica. Aqui é as bocas onde se punha fogo, e aqui saía o forno. Aqui tinha os coxos, aonde a farinha ia sendo jogada, a farinha para depois ensacar. E agora nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, aonde está a roda d'água. Aqui dentro nós temos a famosa roda d'água. Cada coxinho desse da roda d'água chamava-se balde. Essa peça que está aqui, ela era ao contrário. Ali nós estamos vendo uma portinha, aquela portinha ficava no sentido vertical. Essa era a calha
que vinha desde uma aguinha que tem ali em cima. Então, quando se queria pôr a água tocando a roda d'água, se levantava aquela portinha que tem um encaixe ali onde tem um braço. Esse braço que está ali, ó, o braço todo está aqui. Esse braço levantava-se, a água caía na calha. Quando não queria mais a água na roda d'água, então fechava-se e a água desviava por uma outra calhazinha que ia para uma peça chamada ladrão. Este era a mecânica a engenho de farinha tocado a água. Infelizmente, como dissemos lá atrás, a enchente de novembro do ano passado veio até aqui. Este galpão ficou no telhado, a água subiu no telhado, e como ficou alguns dias, a correnteza muito forte, desmontou tudo, porque imagine-se que o ano passado, 2023, isto foi construído em 1950, então já estava bem usado, mas assim mesmo funcionando. A estrutura do telhado original, ainda feita em 1953, podem ver que aonde as peças recebiam polias ou algo assim, os vigotes, as linhas das tesouras em cima são mais grossas. Aonde não precisava, ali nós vemos o suporte para a transmissão. Aquele ferro redondo, aquele ferro cilíndrico, grande, é chamado de transmissão, porque ele era o distribuidor de forças para cada peça. Pode ver que cada um, em frente a cada peça dessa que eu comentei, tem uma poliazinha, que era a polia que tocava cada peça. E aonde tem a peça que deveria ser mais lenta, a polia é maior, porque quanto maior a polia, menor a velocidade do seu eixo. Isso era calculado pelo meu pai, Bertoldo Lopes da Silva, que era formado o segundo ano do primário. Hoje seria o segundo ano do Fundamental 1. E este cara construiu este engenho de farinha sozinho, tirando da cabeça dele. É claro que ele tinha aprendido com carpinteiros alemães, italianos, em Rio do Sul. Mas aqui ele já fez sozinho. Este aqui, ele que idealizou tudo. E aqui nós temos uma outra peça, porque aqui era uma tafona. Alguns chamam atafona, outros chamam moinho de fubá, mas nós catarinenses dessa região chamamos apenas de tafona, T-A-F-O-N-A, tafona. Era uma tafona com pedra, moinho de pedra, as pedras estão ali dentro desse coxo grande aqui que não dá para ver, porque desmanchou tudo. Ali a polia grande. Por que que esta polia é grande? Porque as pedras não podem girar em alta velocidade. Então, a polia que sai da transmissão, mostrar uma coisa interessante para vocês. A polia que sai da transmissão é essa aqui, uma polia pequenininha, uma polia com um diâmetro de no máximo 25 centímetros. E a polia do eixo das pedras de moer é uma polia com um diâmetro de 1,5 m pelo menos. Por quê? As pedras deveriam ter velocidade menor do que esta transmissão. Aqui ficava a saída do fubá. O fubá saía aqui onde tem esses carrinhos, que era para se extrair o fubá. Se usava para duas coisas: para extrair o fubá ou a chegada da mandioca por umas carretinhas aqui, porque aqui perto também da tafona nós temos aonde entrava a mandioca para o ralador. Então note-se que foi bolado para, com o menor esforço possível, com a menor distância possível, dentro de um barracão razoavelmente pequeno, você tinha num barracão desse pequeno, que é um barracão que deve ter uns 8 por 10, você tem duas indústrias. Uma indústria de farinha de mandioca e outra indústria de fubá.